Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o pilar algoritmo do pensamento computacional. Um exemplo que a gente encontra bastante por aí quando vamos falar sobre algoritmo é sobre a famosa receita de bolo. A gente tem ali um conjunto inicial de ingredientes, a gente faz um processo, executa um passo a passo com esses ingredientes para obter o bolo, que é o produto final desse algoritmo, não é verdade? Mas e do ponto de vista da ciência da computação, e do ponto de vista da programação? O que é um algoritmo? Do ponto de vista da matemática, que vai ser o contexto que a gente vai usar aqui rapidamente para poder ilustrar o que é um algoritmo, o que é, no final das contas? A gente pode definir informalmente como uma sequência bem definida de passos, né? Então é uma sequência bem definida de passos para resolver um problema, para executar uma tarefa. Geralmente pode ter uma entrada e a gente vai obter uma saída. Nem sempre precisa, mas no geral é assim que funciona. Para ilustrar isso, eu vou usar aqui um software de geometria dinâmica chamado IGEON, que foi desenvolvido lá no IME-USP pelo professor Leônidas, com Seiji Zotani e com outras pessoas que também colaboraram. Né? E é muito interessante porque nós vamos fazer uma construção geométrica seguindo um passo a passo, né? E vou mostrar para vocês como que se cria a mediatriz de um segmento, a mediatriz em relação a dois pontos no plano. Então a nossa entrada vão ser dois pontos, o nosso produto final, a partir de um passo a passo, depois de um passo a passo sendo executado em cima desses dois pontos, nós vamos obter essa mediatriz, tá certo? Então vamos lá para o software que eu vou mostrar para vocês primeiro como é que eu construo a mediatriz na mão, o passo a passo mesmo, como simulando uma construção de régua e compasso. Então esse aqui é o IGEON. Tá? Vamos olhar para ele aqui um pouquinho, a gente vai ter umas ferramentas aqui em cima, que é o ponto, circunferência, as ferramentas relacionadas a retas. Para a gente o que importa aqui é que o nosso ponto de partida vão ser dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, dados dois pontos no plano, eu quero executar um algoritmo em cima dessa entrada para obter a mediatriz desses pontos. Mas o que é mediatriz? A definição de mediatriz diz que é um lugarzinho ali no plano, um lugar geométrico no plano, de todos os outros pontos do plano que estão à mesma distância de A e de B. Ou seja, se eu tiver um pontinho qualquer ali, a distância de A até aquele ponto e a distância de B até aquele ponto tem que ser a mesma. Como que eu vou construir isso? Eu vou usar uma propriedade muito interessante das circunferências que diz o seguinte: se eu pegar uma circunferência com centro A e construir ela até B, fazendo com que B faça parte dessa circunferência C0, como está ali na tela, a gente tem que todos os pontos de C0, essa é a propriedade, a definição da circunferência, o lugar geométrico dos pontos que equidistam do seu centro, ou seja, de A. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui da circunferência C0, ele vai estar a uma mesma distância de A. E essa distância é o famoso raio da circunferência, não é verdade? Então, se eu pegar agora uma circunferência de centro B e que vai até A, ou seja, o raio das duas circunferências nesse caso vai ser o raio AB, uma circunferência C1, ela ficou aqui um pouquinho fora da tela, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, sim, perfeito. A circunferência C1 de todos os pontos que equidistam de B. Aí pensa o seguinte, se qualquer ponto que está em C1 está a uma mesma distância de B, e qualquer ponto que está em C0 está a uma mesma distância de A, e essas distâncias são iguais a AB, se eu pegar esse ponto aqui do topo, por exemplo, vou colocar aqui um ponto C, ele vai ter uma propriedade importante, ou seja, ele é o raio R da circunferência C0, que é numericamente igual ao raio R da circunferência C1. Então essa distância aqui, esse ponto C, ele está à mesma distância de A e está à mesma distância de B. Ou seja, ele é equidistante de A e de B. Isso significa que C pertence à mediatriz de A e B. A mesma coisa acontece se eu pegar um ponto D aqui embaixo. Esse ponto D, ele também pertence às duas circunferências, é a intersecção de C0 com C1, então ele está à mesma distância de A e à mesma distância de B. Essa explicação toda é só para a gente entender o que é a mediatriz e como que faz a construção dela, tá bom? Se a gente agora pensar naquelas definições que a gente vê lá no ensino fundamental, dois pontos definem uma reta, por dois pontos passa uma única reta, ou seja, uma vez que C está à mesma distância de A e de B, e que D também está à mesma distância de A e de B, a gente sabe que C e D, eles pertencem à mediatriz de AB.
não é verdade? É a definição da mediatriz. Então, se eu traçar uma reta definida por C e por D, essa reta ela vai ser a mediatriz de AB. Eu posso mostrar isso para vocês, né? Eu vou colocar aqui um ponto E qualquer em cima dessa reta. E eu vou usar uma ferramenta do IGEON que nos dá a distância entre A e E. Né? É uma calculadorinha de distância que tem aqui e a gente tem essa distância aqui. Vou puxar ela aqui para o lado, só para a gente poder acompanhar com mais clareza. E vou fazer a mesma coisa de B para E, tá bom? De B para E. Eu quero a distância de B para E. Opa, deixa eu ver aqui se eu selecionei certo. B, E, eu quero a distância. Pronto. Agora aqui eu tenho a distância de BE e eu vou arrastar essa distância para baixo dessa para a gente poder comparar de maneira mais fácil. Então aqui, ó, 0,929, né, é a distância definida aqui de A até E e de B até E, ou seja, é a mesma distância. Para eu confirmar que essa reta é a mediatriz, eu posso mover o ponto E em cima dela, tá? E a gente vai ver que a distância elas vão variar ali no cantinho, e elas vão variar só que de maneira idêntica, né? Porque, de fato, a reta R é a mediatriz dos pontos A e B, tá bom? Então, sempre que eu movo o ponto, esse ponto ele está à mesma distância de A e à mesma distância de B, porque a gente construiu dessa maneira. Então, esses passos que a gente executou, eles são suficientes, né, para a gente construir a mediatriz de AB. Ou seja, se eu quiser agora transformar não, porque isso já é um algoritmo, só que eu executei esse algoritmo na mão. Só que a vantagem de poder usar o computador, né, para executar um algoritmo para a gente é que a gente não precisa ficar repetindo esses passos sempre que quiser fazer essa construção na geometria dinâmica, na verdade. Então a gente vai gerar um algoritmo ou um script, né, é basicamente a mesma coisa, que vai fazer essa construção de maneira automática para a gente. Tá, então legal, vamos lá. Vou colocar aqui, vou gerar um novo arquivo, né? A nossa entrada sempre vão ser esses dois pontos, ponto A e ponto B, nessa construção, claro. Eu vou usar a ferramenta de geração de script do IGEON. Então vou clicar aqui em começar, vou colocar aqui do ladinho para vocês acompanharem, tá? Então eu tenho dois pontos no plano e eu quero construir a mediatriz. A gente viu que a gente traça a circunferência de A para B, né? E depois a circunferência de B para A. Olha só que interessante, ele já pegou aqui os parâmetros dessa construção, ou seja, o nosso algoritmo ele precisa de uma entrada. Né? Qual que é a entrada do algoritmo da construção da mediatriz de dois pontos? Ué, os dois pontos para os quais eu quero fazer a construção da mediatriz, certo? Então a gente tem ali parâmetros, ponto A e ponto B. O que que eu fiz? Circunferência C0 de centro A e que vai até B, definida por A e por B, né? E depois a circunferência C1 que vai de B para A. Então eu fiz essa e depois essa. E agora, o que eu preciso fazer? Gerar a intersecção que ele vai chamar de intersecção norte, ponto de intersecção norte de C0 e C1, e depois o ponto de intersecção sul de C0 e C1. Pronto, basicamente a gente já tem os dois pontos que vão definir a nossa mediatriz e ele está anotando aqui do lado, né, quais foram os passos que eu executei. Então lembra, o algoritmo é uma sequência bem definida de passos para resolver um problema, para sair de um lugar X para chegar num lugar Y, do jeito que eu quero, é o que eu estou fazendo aqui. Né? E agora, basta a gente definir a reta. Né? Vou gerar a reta CD. Pronto, a reta R que surgiu aqui é a mediatriz. E veja que ele chegou até a reta R, ele fez essas anotações. Né? Então, o nosso script, o nosso passo a passo, o nosso algoritmo, do ponto de vista computacional, para ele é dessa maneira. Ele está anotando exatamente o que a gente está construindo, ou, em vez de anotar, a gente poderia escrever isso numa linguagem de programação, poderia escrever isso de uma maneira que o computador compreenda para que ele faça a execução desse algoritmo para a gente. Né? Então agora vamos testar, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui, eu vou até vou esconder essas duas circunferências para ficar mais claro, né, o que a gente tem, e eu vou esconder também os pontos de intersecção. Isso aqui é só um recurso do IGEON para deixar a construção mais limpa, tá? Então, escondendo, ele também anota aqui que ele precisa esconder, né? Então, feito o nosso algoritmo, a gente precisa guardar ele num arquivo. Eu venho aqui em finalizar e vou colocar um nome para essa construção. Vou colocar aqui mediatriz, tá?
mediatriz. E vou guardar ela, vou salvar ela na nossa área de trabalho. Então agora o que eu posso fazer? Eu gerei um algoritmo, eu anotei ele pelo software e eu vou guardar ele para poder reaproveitar depois. Essa é a vantagem, eu quero usar a minha solução mais de uma vez, em mais de um momento. Bom, então agora eu vou criar um novo arquivo, né, para poder executar a nossa construção da mediatriz de maneira automática, para a gente ver que está tudo certinho e o nosso script funciona. Então eu venho aqui, coloco 2 pontos no plano, seleciono A e B e vou em executar o nosso script. Né? Cadê? Script, executar, mediatriz, é o script que a gente guardou ali na área de trabalho. Vou abrir e ele já vai construir para a gente, tá vendo? Ele já fez de maneira automática a mediatriz dos pontos, ou seja, a gente tem um algoritmo que, dados 2 pontos como entrada, vai gerar a mediatriz para a gente desses 2 pontos. Essa foi a ideia do algoritmo aplicada dentro do contexto da geometria, né, na matemática, para a gente sair ali da nossa entrada, né, que são os pontos A e B, e obter o produto final, que era a mediatriz dos 2 pontos, né, dos pontos A e B. Essa ideia, então, portanto, foi aplicada dentro do contexto da matemática. A gente consegue aplicar o algoritmo em qualquer área do conhecimento, dependendo da tarefa que a gente quer realizar, né, mas a ideia é sempre essa. Nós temos uma sequência bem definida de passos para resolver um problema, para executar uma tarefa, tá certo? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido a ideia de algoritmo a partir do IGEON, que é um software de geometria dinâmica. Obrigado!